Tempo. Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, estamos começando o nosso Código Aberto. Código Aberto, né? Estamos aí. Gente, que lição fantástica essa do nosso Código Aberto. Olha só quem vai estar conosco hoje aqui no Código Aberto. Tá parecendo aquele cantor, né? Mas não, hein? Esse é um pastor, meu pastor aqui de Marituba, pastor Fernando Araújo, não é isso? Isso. Pastor Fernando Araújo. Faz tempo que você não vem aqui, pastor. Já tentamos. E toda vez que eu chamo o pastor Fernando, tem algum problema no trânsito, ele atrasa, mas deu para chegar a tempo, meu amigo. Prazer ter você novamente aqui nos estúdios da Novo Tempo. Tudo bem com você aí? Todo animado? Tudo bem, Jorge. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Verdade. Bom, e entrando num assunto aí, né, não muito legal, né, que é apostasia, né? Você como pastor deve ver isso aí na igreja, né? Ver apostasia, irmãos que vão se afastando. E aqui no povo a gente viu como Neemias. Eu achei interessante, né? De um lado, a apostasia do povo e do outro, o zelo de Neemias, né? A coragem daquele homem, um grande líder, um governador, mas que estava decidido a fazer a coisa certa. Ó, tá tudo errado aqui, vamos corrigir, né? Vamos corrigir para colocar tudo legal. Então vamos lá. Pastor, vamos orar pra gente estudar esse tema tão importante? Ora pra gente, por favor. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos com vida, com saúde. Amém, E Senhor. estarmos aqui, Deus, a Rádio Novo Tempo, para poder compartilhar com os irmãos e os ouvintes a sua palavra através da lição da Escola Sabatina. Amém. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, vamos tentar rapidamente aqui, a gente tá bem atrasado, né? Entender o que aconteceu. A gente vê Neemias presente ali em Babilônia e por um tempo ele teve que voltar ele veio para Jerusalém fazer um trabalho e depois de um tempo ele teve que voltar para a Babilônia. Aí que aconteceu toda a apostasia. Aqueles que haviam feito uma promessa de serem fiéis a Deus esqueceram das promessas e começaram a cometer coisas terríveis. O que aconteceu? Quais os pecados ali que a gente percebe o povo cometendo na ausência de Neemias? Um dos pecados que nós podemos notar é que eles começaram a se unir com pessoas que não eram para se unir. E se unir em casamento. E a Bíblia diz que o jugo desigual não é de acordo com a vontade de Deus. Exato. Enquanto Neemias estava ali, a apostasia era praticamente controlada. Depois que ele se afastou, a apostasia se alastrou. Porque o povo demonstrava uma coisa perto de Neemias e longe de Neemias era totalmente outra coisa. Tem muito disso hoje também, né? Infelizmente. Na frente dos outros a gente é bonzinho, mas depois que os outros viram as costas, a gente realmente mostra quem a gente é. Então, um dos erros foi justamente esse, né? O povo se envolveu com mulheres pagãs, coisa que Deus já havia proibido. E o povo havia feito, quando Neemias estava lá, um acordo, né, de ser fiel a Deus, né? Feito uma promessa de não se envolver mais com aquelas mulheres pagãs, porque o motivo pelo qual o povo tinha ido para a Babilônia foi justamente, um dos motivos foi justamente esse. Sim. Se envolver com mulheres pagãs. Até Neemias chegou a dizer, olha, nem mesmo Salomão com toda a sua sabedoria conseguiu resistir. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Né? Então, primeiro erro foi se envolver com mulheres pagãs. Outro erro que nós vemos também, que o povo cometeu, qual foi? Qual foi, além de se envolver com mulheres pagãs? Eles, além de se envolver com mulheres pagãs, eles começaram a abertamente serem fiéis a Deus nas ofertas e nos dízimos e ofertas. E é um processo. Sim. Você não é infiel a Deus logo de cara. Vai um processo, é uma coisinha, depois vem outra e vai aumentando. É o que aconteceu com esse povo. Eles começaram deixaram de ser fiel a Deus em uma coisa, depois foi aumentando 2, 3, 4, 5. E quando viu, eles eram infiéis a Deus em praticamente em tudo. Acredito também, não sei se o senhor concorda comigo, acho que o próprio povo vendo o erro ali dos cabeças, acabou não tendo mais vontade de devolver. Mas isso não justifica, né? Sim. Um erro não pode levar ao outro. Então, o segundo erro foi justamente esse. E tem outro terceiro, né? Um terceiro erro, que é a questão
de um dia Do sábado. sagrado, eles não Exatamente. obedeceram também. Começaram a transgredir o sábado abertamente. Eles sabiam o que era para fazer, como era para guardar, mas eles começaram a vender, começaram a se envolver em coisas que não era para se envolver no dia de sábado. E acabaram o quê? Sendo repreendido veementemente por Neemias. Sim, sim. Agora, eu fiquei vendo aqui, pastor, me chamou a atenção. Esse homem aqui, Eliasibe, o que ele fez de errado, hein, pastor? Ele era o sumo sacerdote da nação, né, encarregado pelo templo, e ele comete um erro grave ali, pastor. Como é que pode um líder fazer aquilo que ele fez? O que ele fez aí que deixou Neemias super chateado? Ele estava lá em Babilônia quando soube, veio correndo para Jerusalém. Porque Eliasibe, Jorge, ele acabou sendo conivente com o erro daquele povo. Uhum. Ele era sacerdote, ele sabia o que deveria fazer, mas ele acabou sendo conivente. Fez vista grossa. Vista grossa com aquele povo. Por quê? Abaixo de Neemias, ele que comandava. Mas como Neemias não estava ali, ele falou, opa, eu não vou, em outras palavras, eu não vou me queimar com esse povo. Deixa eles fazerem e vamos ver o que vai dar. Mas ele não deveria ter agido assim. Ele deveria ter mostrado, como Neemias já tinha mostrado, e ele mesmo sabia, Eliasibe, mas ele não fez. Ele não fez. Ele foi, infelizmente, ele foi conivente. E quando Neemias ficou sabendo, Neemias repreendeu ele e ele acabou ficando muito chateado. Muito chateado, Neemias. Agora, é interessante que esse sumo sacerdote, né, ele acabou fazendo algo que era imperdoável, né? Ele deixa um homem inimigo de Deus chamado Tobias, que era amonita, que tantas vezes, a gente já estudou aqui, tentou levar Neemias ao erro, né? Pediu, vem se encontrar comigo aqui, mandou cartas para ele. Ele faz o seguinte, se aparenta com ele e faz ali justamente onde não podia, né? Ele faz para ir num local para ele morar lá, que era justamente no templo ali, né? Faz ele morar ali onde se guardavam as ofertas dos dízimos ali. E o camarada que era inimigo agora tinha acesso livre, ela podia entrar e continuar com as suas artimanhas ali, com as suas mentiras para levar o povo, né? Então, realmente, você trazer o seu inimigo para dentro de casa... É complicado. Complicado, né? E realmente Eliasibe fez isso. Fez isso. Ele, infelizmente, ele fez isso. Agora, o que me chama a atenção, pastor, foi a coragem de Neemias, né? Porque quando ele viu a coisa errada, ele não pensa duas vezes, ele chega com autoridade mesmo e limpa tudo, ó. Começa a pegar os móveis do cara, imagina, pega lá a TV dele de não sei quantas polegadas, os vídeos pornográficos, tudo que não prestava agora, sai daqui. E purifica novamente o templo e restabelece, né? Deixa tudo novamente funcionar, os dízimos são agora devolvidos, a coisa começa a funcionar como era antes, né? Então a gente vê como ele foi usado por Deus para deixar as coisas funcionarem, né? E isso pra gente é de suma importância. O que mais a gente pode tirar de lição aqui, pastor, nessa lição que você viu aqui? Nós podemos tirar de lição que muitos desses povos, ali no caso ali, de Neemias, o povo que estava com Neemias, eles já tinham aprendido com os seus pais coisas que não eram boas. E acabaram o quê? Praticando. E aqui nós podemos notar que os pais têm uma grande influência na vida dos filhos. Os pais. E aqui nós podemos notar que muitos daqueles pais influenciaram negativamente os filhos. E foi passando de geração para geração. Não que seja hereditário o pecado, mas foi passando de geração para geração essa desobediência a Deus. E tinha aquele detalhe também deles se associarem, né, com pessoas pagãs, aquilo só ia piorar a situação. Muitos ali tinham até dificuldade com a língua de Israel, né, que era a língua hebraica, e estavam com dificuldade de aprender os princípios de Deus, né? Então, era querer voltar novamente para o cativeiro, né? Então, Neemias, ele não pôde compactuar com uma coisa daquela e chama o povo para fazer a coisa certa. Agora, veja que interessante aqui, para a gente fechar a questão do sábado, né?
Para ele, o sábado era coisa muito importante. Obedecer o sábado, ele briga porque ele vê ali alguns fazendo entrega de materiais no sábado. Aqueles que vinham de outras nações estavam ali fazendo entrega, mas estava fazendo entrega porque tinha comprador, né? Sim. E eles sabiam que deveriam guardar o sábado. Sabiam. Eles sabiam. Como nós também sabemos hoje que devemos guardar o sábado. Mas eles preferiram outras coisas do que a guarda do sábado. Para eles, A ganância. para eles, o dinheiro era mais importante que guardar o sábado. A obediência a Deus, a fidelidade a Deus não era tão importante como o dinheiro. E eles começaram a vender. E Neemias chegou a um ponto de expulsar o povo, de mandar fechar os portões Sim. para que eles não vendessem. E colocou gente lá de confiança dele para ver. Mas mesmo assim, vieram alguns, né, pastor? Sim. Por quê? O povo é rebelde. O povo é rebelde, infelizmente. E quem não está com Deus acaba fazendo o que não é de Deus. Neemias, ele realmente sabia que ele deveria guardar o sábado. O povo sabia. E Neemias repreendeu o povo dizendo, opa, espera aí. Vocês sabem que tem que guardar o sábado. E vocês sabem como guardar o sábado. Por que vocês estão fazendo isso? E eles, mesmo Neemias repreendendo, falando, eles continuavam. E Neemias chegou ao extremo de fechar os portões, colocar guardas para poder fazer parar aquela transgressão do dia de Até sábado. ameaçou prendê-los ali, Sim. entre aspas, porque talvez ele não tivesse poder para prender ali, né, de outras nações. Mas ele falou, olha, é isso e ponto final, não pode funcionar Sim. nada. Agora, eu achei interessante aqui uma frase que a lição, o senhor também deve ter lido, e eu marquei ela aqui. Dizem que mais do que Israel guardava o sábado guardava Israel. Como é que o senhor entende essa frase, pastor? Porque, nós podemos notar essa frase que está na lição. O sábado, ele não foi instituído por Israel. Ele foi instituído por Deus. O sábado já existia antes do povo de Israel. O povo de Israel continuou o quê? Praticando aquilo que o sábado o quê? Aquilo que o sábado já tinha mostrado. Aliás, Deus já tinha mostrado através do sábado. Deus já tinha mostrado através do sábado. E ele estava o quê? Continuando. Era a continuação da guarda do sábado. Eu acho também interessante, quando eu li esse texto aqui, eu pensei da seguinte maneira, pastor. O sábado guardava Israel no seguinte aspecto. O sábado é que mostra quem é o Deus criador, Sim. o Deus verdadeiro. Então, quando eles guardavam o sábado, eles estavam dizendo que quem os criou era o próprio Deus, o Deus criador do céu e da terra, e estava livrando eles da idolatria, né? Então, eles tinham que realmente guardar esse sábado. Agora, o próprio Jesus também teve dificuldades com o sábado, porque depois o povo se fechou, né? Sim. O povo entendeu errado, estava errando, transgredindo o sábado, e agora começa a criar muitas leis ali, leis absurdas que o senhor com certeza conhece Sim, muito bem, né? E Jesus teve que refazer ali, né? Vocês estão entendendo tudo errado. Vocês lá estavam errando, agora vocês estão abusando, achando que o sábado é um dia que não pode fazer nada, não pode caminhar não sei quantos metros a mais, que não, é um dia parado, não. O sábado é um dia para se fazer o bem. Sim. E eles entenderam ali tudo errado, né? Então, realmente, o sábado, ele não pode estar acima da justiça, da misericórdia e da fé. Deve andar juntinho. Porque o sábado é um sinal entre Deus e o ser humano. O sábado, Ezequiel mesmo diz isso em Ezequiel 20:20, que é um sinal entre Deus e o ser humano. E o sábado, como você disse, Jorge, é um dia para continuarmos cuidando das pessoas. É um dia também de compaixão. Não é porque nós temos que guardar o sábado que dia de sábado a gente para de fazer as coisas. Não, a gente continua fazendo aquilo que agrada a Deus. Sim. Então, Jesus, quando ele veio aqui, ele não foi contra o sábado, ele foi contra aqueles ensinamentos totalmente equivocados com relação Sim. à observância do sábado. A gente vê isso o próprio Neemias defendendo o dia do Senhor, guardando esse dia, e se ele guardou, nós também devemos guardar. Pastor, o nosso tempo aqui se esgotou, mas eu gostei, a gente conseguiu pela primeira vez fazer aqui um resumão em pouco tempo. E conseguimos passar tudo, acho que a lição ficou. Se você está aí nos acompanhando, quer saber mais sobre esse assunto, procura uma igreja adventista. Pastor, tem aí quantas igrejas, pastor? 9 igrejas. 9 igrejas, imagina ele para poder dar conta de 9, né? Mas na igreja dele tem lá, tem a escola sabatina, algumas, todas elas elas acontecem no mesmo horário ou tem algumas que tem um culto primeiro? Como é que é lá?
É todos ao mesmo horário. Começa ali às 8h30, no dia de sábado, 8h30, vai até no máximo 11h30. Sim. De domingo começa às 7 horas, 19 horas. E dia de quarta-feira, 19h30 horas. A escola sabatina lá começa a que horas? 9 horas. 9 horas da 9 manhã. horas. Então você que quer conhecer aí um pouquinho mais sobre esse assunto, lá tem debate, os professores estarão falando desse assunto. Procura amanhã uma igreja adventista, né? Acesse aí encontreumaigreja.com.br. Pastor, muito obrigado. Quero te pedir para você fazer a oração para a gente encerrar o nosso código de hoje e te convidar para uma próxima oportunidade aí, quem sabe na próxima lição aí de Daniel. Pode contar Não sei se é um assunto que você bacana. gosta. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Para a gente poder realmente entender as profecias. Então, encerra para a gente, por favor. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é muito bom com cada um de nós. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos ouvintes que nessa manhã ouviram a recapitulação da sua lição da Escola Sabatina, desse tema tão importante, falando de Neemias. Que o Senhor continue, Deus, abençoando os ouvintes, suprindo suas necessidades e que cada dia mais, Deus, cada ouvinte da rádio Novo Tempo possa se dedicar mais e mais no estudo da sua palavra. Amém. E que juntos, Deus, possamos crescer em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que permanecemos firmes cada dia mais no Senhor, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, nos dê um restante de semana feliz ao teu lado e um belo sábado também ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Ó, semana que vem, gente, ó, semana que vem vai ter sim, hein? Eu acho que vai ter. Se a 11ª foi a apostasia, a 12ª vai ser lidando com más decisões, hein? Esse Neemias sofreu muito na mão desse povo, hein? Mas esse é um assunto para a próxima semana. Um grande abraço para você e até lá. Valeu! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.